bem-vindos ao Pode Inovar, podcast da Inove Contábil. Sou Elisângela Castelo, Elis, e hoje tenho duas convidadas muito especiais e que eu amo. São minhas sócias, tá, gente? A Eliane. Eliane é amiga já de muito tempo, né? Já depilei ela, inclusive, quando eu era depiladora. Verdade. Fiquei com febre 3 dias, mas tudo bem, continuar a amizade. E hoje a minha sócia, estamos há 15 anos na Inove, crescendo, transformando. Temos uma equipe ali que a gente gerencia. E tem a Maiara. Maiara tá iniciando no empreendedorismo. Ela é nossa sócia na parte de marketing. E vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito legal. E hoje a gente vai conversar com as duas sobre empreendedorismo e a transformação que elas vêm fazendo. Porque mesmo em estágios diferentes, existe uma transformação que já foi feita e que ainda há muita coisa que vai acontecer, né? Porque o mundo é repleto de oportunidades. E elas estão aqui para compartilhar um pouquinho da história delas, para inspirar e motivar você que está aí do outro lado e fica pensando, meu Deus, por que eu estou aqui? Como que vai começar? Como que tudo vai melhorar? Né? E as coisas assim, não melhoram de uma hora para outra. E elas vão falar sobre isso. Vamos lá, Eliane. Eliane é contadora, eu não falei, né? Mas ela é lá minha sócia, ela é a nossa diretora operacional na Inove. Eliane, como tudo começou? Então, vamos lá. Eu acho que minha jornada como empreendedora começou bem cedo, assim, que meus pais sempre foram empreendedores. Então, já está na família. Fui criada por uma família empreendedora. Então, minha mãe, super inteligente, super... Sem saber, ela já era empreendedora. E meu pai ali com a visão estratégica dele, transformando as ideias em realidade. Então, isso tudo eles passaram pra gente. Foi incentivando nessa parte de empreendedorismo. Eu já comecei cedo, como falei, já tive quiosque na Praia da Bica, já empreendi na parte de transporte alternativo. E aí saí da faculdade, estava lá trabalhando, já no escritório, com a vida resolvida. Aí apareceu a oportunidade de ser sócio da Elis, abrir o escritório com a Elis de contabilidade. Não pensei 2 vezes. Como eu já falei, meus pais sempre por trás incentivando. Eles, na primeira, você não, vai lá que a hora de arriscar é agora, você é nova, se der certo, ótimo, se não der certo, você tem ainda muito, muito pela frente e não perdi tempo, né? Muita gente foi contra, falou, não, você já está trabalhando, vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas estamos aí, 15 anos, já indo para 16 anos no escritório. E estou muito feliz, graças a Deus. Então, a ideia é essa, gente. Tem que arriscar. Tem que arriscar, né? E você, Maiara? Como é que tudo começou? Ou está começando, né? Ouvindo a Eliane falar que agora a minha história é completamente diferente. Na minha família, ninguém empreendia. Então, eu nunca tive assim, nossa, eu vou empreender. Eu sempre prezei e quis ter estabilidade. Então, nunca foi um sonho empreender. E hoje, nessa jornada, o que eu mais escuto é, você vai trocar a CLT para empreender? Você tá louca? Eu escuto isso o tempo inteiro. Acho que 90%, quando eu menciono isso, as pessoas dizem que eu sou louca. Mas aí eu entrei na Inove Contábil e sou cercada por mulheres que empreendem, que vivem empreendedorismo, e é impossível você não ser transformado de uma certa forma. Não ser picada pelo mosquitinho do Exatamente. empreendedorismo. Exatamente. Então, eu fui picada, né? Comecei a entender melhor como é que funciona. Estou começando a perceber os desafios, né? Que muita coisa mudar a mente, né? Transformar a forma de pensar, a forma como você vê as coisas. Então, assim, é uma jornada que está sendo muito desafiadora para mim, mas eu estou super disposta e estou adorando, porque é um desafio diário, né? E não se trata, né? Não cuida da... Gente, eu ia falar isso. Não cuida da saúde. Eu brigo com essa menina o tempo inteiro. Tá? Porque ela fica nessa... É algo muito interessante trazermos para cá. Sim, porque deve ter muitas empresárias, muitas empreendedoras começando como você está começando. Por mais que a Maiara está aqui com a gente, que nós já temos uma estrutura, mas o negócio de marketing está engatinhando. Tem o quê? 8 meses o negócio de marketing? Isso, aproximadamente. Tem 8 meses. Então, ela está à frente desse negócio. Eu estou ali por trás, gerenciando tudo, mas ela está à frente ali, ela que é a cabeça pensante da coisa.
Então, assim, ela não se cuida por conta de trabalho. E eu falo com ela, porque a gente não pode Importante. negligenciar a nossa saúde. Porque se a gente negligencia a nossa saúde, se a gente não cuida da gente, como que a gente vai cuidar das outras pessoas? Como a gente transborda do que a gente tá cheia? Então, assim, e isso, assim, uma lição pra mim também, que eu tenho, às vezes eu negligencio isso também, mas aí dá aquele estado, fala, não, vamos lá, vamos marcar, vamos fazer, vamos acontecer. Porque se ela cai doente, ou eu caio doente, ou a Eliane cai doente, como que a gente vai cuidar de tudo que a gente já cuida hoje? Então, e tem uma frase que eu gosto muito do Joel J. Primeiro saúde, depois família e depois trabalho. Essa é a ordem, não pode ser invertida. Porque primeiro que se você não tiver saúde, Nada. como é que tu vai cuidar da sua família? Né? E como é que tu vai cuidar do seu trabalho? E se você não tiver família? A família te motiva, te inspira, né? Te dá um solavanco de vez em quando. Mas é necessário. E depois o trabalho. Mas a gente, nessa vida empreendedora, a gente inverte a ordem. Não é nem intencional, muitas vezes. Inverte porque tu fica muito preocupada ali nas entregas que tem que fazer. E não perder o cliente. Mas aí tem essa questão. Você não pode se entregar tanto a ponto de você perder a sua saúde. A gente tem que cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Sim. Então, Mayara, você que está começando essa jornada agora, você precisa mudar sua postura nesse sentido. É um conselho que eu te dou, como sócia, como amiga. Né? Tu tem que cuidar, assim, dessa parte. Você tem um futuro aí incrível, você ainda fica... Ela estava tímida hoje. Eu não tenho o que compartilhar, tem muita história para compartilhar. A gente conhece, eu e a Eliane, a gente conhece, a gente sabe, entende, né? Sabe como as coisas começaram. Então, tem muito a compartilhar e muito a inspirar, né? E aí, por isso que vocês estão aqui, né? O podcast é da Inove, né? Eu vou fazer... esse é um projeto nosso que vai acontecer mensalmente, com episódios que vão ser publicados semanalmente. E eu não podia deixar essas duas mulheres incríveis de fora, né? E é isso. Compartilhar realmente a sua história para inspirar outras mulheres. Mas não esquece de cuidar da sua saúde. E aí, conta mais. Fala aí dos desafios, de tudo que você já fez, empreendeu, que a gente estava até falando sobre isso hoje. Foi, gente. Apesar, né, de nunca pensar em empreender assim desde criança, eu fui picada. E aí eu tentei outros negócios, né? Eu gostava muito do ramo de papelaria, então tentei empreender com a Mimos Fofa, parte de papelaria criativa, gostei. Mas não estava também linkado ao que eu fazia no trabalho, no escritório. Então, acabou não dando certo. Tentei a loja de roupas, a Forol. Comecei ele também com a minha irmã, né? A gente encarou, de fato, acho que pela primeira vez, desafios de conta, de estoque. A gente ficou um pouco assustada, foi um desafio que a gente topou. Não deu certo também, mas a gente aprendeu muito ali. Acho que me moldou em vários pilares. E logo depois juntou tudo. Juntou eu conhecer também a minha parte comportamental, né? Entender meus pontos fortes, com algo que eu pude desenvolver dentro da Inove. E aí eu acho que foi o casamento perfeito. Agora está dando certo. E vai continuar dando certo. E aí, como que você tem se preparado para você atender essa jornada? Para você conseguir cumprir essa jornada, cumprir e realizar seus sonhos? Porque você é cheia de meta, né? Ela chega lá, porque eu vou fazer, vou acontecer, vou pro Chile, vou para não sei para onde. Exatamente. O Chile está chegando. E aí, como é que tu tá se preparando? Qual o plano de ação, né? Porque... você tá num momento diferente da Eliane. Você tá começando agora. E você tá começando ainda com mais vantagem do que quando eu e a Eliane começamos. Muito mais. Muito mais. Porque eu e a Eliane foi ali... A cara e a coragem. Cara e a coragem, não tinha ninguém por trás. E era a gente pela gente mesmo. Você tá começando e tem um suporte, né? Mas você que é a responsável, eu deixo isso muito, jogo isso no seu peito. Sim. Por fazer a coisa crescer, a coisa acontecer. E você tem uma motivação para realmente fazer as coisas acontecerem. E qual é essa motivação? E como você está se preparando para poder... E todo esse suporte, né? E tudo que eu recebo, né? De vocês ali dentro da contabilidade também, tem dois lados na minha visão, né? O lado maior de todos, que é o positivo, mas o lado que faz eu me cobrar muito mais. Porque eu sei que eu tenho estrutura que vocês não tiveram, que outras pessoas não têm também. Então, eu penso assim, vai ter que dar certo. E eu acho que o ponto principal é a minha força de vontade de fazer dar certo
a minha dedicação no trabalho eu estudo. Então, eu estudo muito, eu faço mentorias, eu busco aplicar aquilo que eu estou aprendendo, né? Tanto no nosso perfil quanto no perfil dos clientes. Eu acompanho os clientes de perto, então isso eu percebo que é uma dor muito grande dos clientes, né? Que já passaram por outra agência, que não tem um social media, por exemplo, preocupado com os negócios, preocupado com o resultado, acompanhando a vida dele. Então, eu tento manter essa relação muito próxima. Então, acho que isso é um diferencial que a gente está desenvolvendo ali dentro, importante dentro do nicho. Então, acho que a base de estudo, preparação e ação é o que faz dar certo. Perfeito, isso aí. É aquela questão, né? A sorte, né? A Maiara teve sorte. Não, a Maiara está se preparando. Isso. E quando a oportunidade apareceu, como foi o caso da gente conversar e montar o projeto, você já tinha a vontade e já estava começando a estudar sobre o assunto. Sim. Então, é muito sobre isso na nossa vida, né? A gente estar preparada para as oportunidades que vão surgir. E você, Eliane? Você já está aí há 15 anos nessa jornada. Você com um estilo completamente diferente do meu. Né? Como é que é para você viver isso tudo? Por mais que você sempre tenha tido essa criação de empreendedores, seus pais vieram do nada, do zero. Eu conheço a história, né? A gente sabe que realmente tudo que eles têm ali foi construído com muito trabalho. E como é que está sendo a sua jornada, a sua construção? Como que você se sente hoje? E como é que você vem trabalhando isso e se preparando para melhorar e aprimorar cada vez mais? Olha, eu me sinto, assim, realizada, assim, por a gente estar onde a gente está, conseguido tudo que a gente já conseguiu. Assim, desafio não acaba nunca. Todo dia a gente acorda, tem um desafio diferente, como que eu falo? A gente sempre tem uma bomba querendo explodir que a gente tem que estar lá para segurar. Mas é isso, como eu falei, a gente tem o apoio uma da outra, tem uma equipe hoje que dá um suporte bom pra gente, que graças a Deus a gente tá com a equipe. Hoje é só de mulheres, mas assim, capacitadas, especialistas, que nos ajuda bastante. Eu acho que ter esse apoio lá hoje faz a gente ficar mais tranquila. Mas, assim, os desafios vêm, com certeza. E é um dia após o outro. Não tem jeito. Assim, dizer que tudo são flores, eu vou estar mentindo. Mas não a gente né? está no caminho, porque não é uma difícil. Caixinha de morango ao leite, né? Com não leite condensado. Mas é um limão. E a gente tem que fazer uma limonada desse limão, né? Nossa, que eu trouxe clichê, né? Eu pensei, ela tem que fazer a caipirinha. Uma caipirinha, gostei da caipirinha. Caipirinha. Mas, Maiara, eu gostei muito da sua história lá da Xuxa. Fala a história da Xuxa, do seu sonho. É o meu sonho. Pois é, gente. Eles me perguntou, né? Como eu comecei, o que eu queria ser. Na verdade, eu queria ser Paquita. Eu via muito Xuxa, mas até que eu reparei que realmente acontecia, né? As Paquitas eram loiras. Não tinha nenhuma negra naquela época, não me sentia representada. E eu disse, que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Só morreu. Eu fui para outros caminhos. Eu já me via na El Chan, que tinha ali a morena. El eu Chan, comecei né? a dançar. Eu sempre fui de você visão. Gosta, né? Exatamente. Eu sempre tive visão, né? Tá isso. certo. Eu fui me encaixando onde era permitido. E vocês, quais os desafios que vocês enfrentam sendo mães, empreendedoras? Vou perguntar para a Maiara, depois a Eliane responde. Como que vocês se sentem e como que vocês veem a importância da atuação de vocês para transformar outras pessoas, outros negócios, outras vidas? Porque você com marketing, você transforma, e você com contabilidade, você transforma. Mas como que isso é para você? Como que você entende essa responsabilidade? Vou nem falar peso, mas essa responsabilidade, essa escolha que você fez para você. Sim, isso é uma pergunta interessante porque é o que mais me motiva, né? Eu recebo feedbacks de clientes e tanto de pessoas que já passaram pela agência, né, pela UP, quanto clientes atuais da agência, falando sobre isso. Eu tenho clientes que não conseguiam fazer vídeos, tinham vergonha da imagem. E a gente vai ali, conversa, motiva, ensina técnicas de posicionamento e você vê hoje a pessoa gravando vídeo com muita naturalidade. E agradecendo por isso. E quando você olha, as pessoas falam, poxa, é só um conteúdo. Não é. Por trás tem muita superação. Então, acho que esse é o ponto principal e esse que me motiva. Eu tenho uma pessoa que ela não era minha cliente e aí a gente precisava de um vídeo para um outro cliente. Ela topou o desafio de participar, que era muito tímida. Então, eu fiz algumas orientações. Ela gravou o vídeo, nós editamos. Ela falou, Maiara, eu vou aceitar o desafio porque você
você tá me motivando, porque você falou que vai me ajudar. Então, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um nível de confiança que a pessoa deposita em você, né? E ela gravou esse vídeo, atualmente ela é minha cliente de marketing, então a gente passou por uma trajetória já junto, e quem olha o feed dela, vê ela gravando com muita naturalidade, não imagina que há 3 meses atrás ela não conseguia gravar um vídeo. Ficava nervosa, gaguejando. Nervosa, gaguejando. E aí, quando eu olho um reel de uma cliente, uma palestra de uma cliente, e eu consigo perceber o quanto aquela mulher evoluiu, né? O quanto ela se esforçou para estar ali, para, de vezes, mudar a mente dela, mudar a visão que ela tem de si mesmo. E eu acho que é o que mais me motiva, inclusive, para mim, né? Porque, às vezes, acontece de você falar, né, como da saúde, você tem que se cuidar, você tem que fazer. E eu não fazia, né? E eu não me cuidava. Então, quando eu vejo que outras mulheres, a partir da minha inspiração, começam a se posicionar, começam a se cuidar, eu falo, não, então, eu estou servindo de inspiração, então é mais um fator, não, agora eu tenho que me cuidar. Agora eu tenho que fazer dessa forma. Né? Eu acho que é o fator principal do meu trabalho, é olhar e ver o quanto aquela mulher mudou, né, através de mim, e ela está evoluindo. E tem muitas clientes que nós evoluímos juntos, né? A gente está construindo uma jornada juntos, isso para mim também é sensacional. A confiança que elas depositam em mim e a forma que eu devolvo essa confiança em termos de entrega, que eu, não, então vai dar certo, a gente vai crescer e vai vender e vai construir, então isso para mim é sensacional. Não há dinheiro no mundo que pague, sabe? Essa relação de confiança. É verdade, é muito importante. E a gente sabe disso, né? A gente lidar com clientes já há 15 anos e realmente não tem preço esse posicionamento que a gente vem formando ao longo do tempo, e com isso tendo os clientes confiando, te ligando para tirar dúvida, te ligando, olha, vou fazer tal coisa, é assim que eu faço, como é que eu faço, eu preciso da orientação, eu não queria fazer sem falar com você. Então, sim, isso é muito bacana, que você vê que você está fazendo a coisa certa, está caminhando como tem que caminhar, sim, e está cumprindo ali sua missão como empreendedora, como dona de um negócio. E você, Eliane, como é que você, com o seu trabalho, com o seu negócio, você transforma a vida de pessoas? Então, eu não tenho esse feedback de inspirar, assim, dessa forma. Mas é o que a Elisângela falou, a gente tem sempre esse retorno do cliente. Vou fazer isso, o que você acha? O que é melhor para mim? Referente à parte tributária, né, que é a nossa parte. Então, eles estão sempre entrando em contato referente a isso. Fazer um estudo para ver o que pode melhorar, que é o que eu falo, a gente é contador. Então, assim... É igual médico. Você não tem aquela... Cada empresa é uma empresa. Então, você tem que ajudar pelas particularidades de cada um. Então, é isso que você tem que estar sempre ligado. O que é bom para um, nem sempre é bom para o outro. Então, assim, a gente recebe bastante feedback nesse sentido de querer se ajustar, de passar as informações corretas. Então, é isso que é bacana, que eles dão um retorno pra gente nesse nível. Não é assim, você é minha inspiração. Não, mas confia, tenha confiança na gente. Então, isso é legal. Que às vezes tem cliente que tudo que vai fazer, primeiro pergunta pra gente o que você acha, como que pode ser feito melhor. Vou falar com o meu contador, né? Exatamente. Falar com a minha contadora. Então, a gente entende que tá fazendo um trabalho legal. Porque, né, pela confiança que eles transmitem pra gente, que a gente transmite pra eles. Então... É bacana isso. E nós estamos falando, são 15 dias de empresa, 15 semanas, são 15 anos, né, trabalhando e fazendo, entregando o nosso melhor. Mas, Eliane, tem uma transformação muito bacana que a gente faz, que a gente proporciona para as nossas colaboradoras também. Querendo ou não, a nossa empresa, ela transforma a vida de mais 16 famílias. Você já se deu conta disso? Porque eu falo, você acorda todo dia, tá? Eu falo, a maior parte da sua vida você passa ali. Então, é muita responsabilidade. A gente está à frente disso, tá? Porque, assim, são 16 famílias que a gente... Não é só a minha casa, a sua casa, são 16 famílias que a gente está ali para ajustar, para ajudar, né? Então, é uma importância muito grande a gente estar ali em frente. Hoje é só mulheres, como eu já falei anteriormente. E, assim, o apoio de uma com a outra. Eu falo sempre, se não fosse uma coisa, assim, boa de trabalhar, se não fosse um ambiente saudável, agradável, não seria a mesma coisa. É muito importante isso. E a gente, como gestoras, a gente se preocupa muito com elas. É que nem você está falando com a Mayara. Se cuida, Mayara. Então, a gente passa isso, esse cuidado com cada uma delas. A gente se preocupa como é que tá a saúde, como é que está
a vida de cada uma delas. E é importante isso. Até porque, assim, a gente precisa de pessoas trabalhando com a cabeça boa. Então, é importante a gente ter esse contato. Ah, Eliane, eu acho legal fazer esse curso para me aprimorar. A gente está sempre aberta também para ajustar. Não, se é legal, se é importante para o seu crescimento, vamos fazer. Então, isso é legal. Uhum. E é aquela questão que a gente foca muito em relação aos nossos valores, a cultura da I9. É cuidar, a humanização, o cuidado, né? O gente cuidando de gente. É necessário realmente ter esse olhar, esse cuidado. Cuidar de nossas colaboradoras, de nossa equipe. Nunca menosprezar ninguém, né? Nunca tratar mal ninguém. Porque a gente entende ali que tudo é o reflexo de como a gente está sendo tratado. Se a gente não consegue tratar bem um colaborador, se a gente não consegue deixar o colaborador se sentir em paz, não ter um clima leve ali, realmente o colaborador não vai ter cabeça para trabalhar. Não vai atender bem aos nossos clientes. E isso faz parte dos nossos valores, né? O atendimento de excelência. O básico sendo sempre muito bem feito. E o atendimento como... Eu nem digo tanto que atendimento é o diferencial, mas o atendimento é sim um fator de tomada de decisão, posicionamento. Então a gente preza muito isso. Nós investimos muito em tecnologia para poder fazer mais com menos, para otimizar tempo. Para quê? Para que nossa equipe seja mais consultiva e tenha mais tempo realmente para ter aquele olhar ali com o cliente que ele precisa, né? Não somente um olhar de uma contabilidade que entrega guias e folha de pagamento, mas um olhar estratégico, porque o cliente ele entende ali do negócio dele, mas ele não entende de negócio. E existe uma diferença. Muitas empresas quebram porque não precificam corretamente seu negócio, porque fazem talvez investimentos que não deveriam ter feito, fazem mudanças dentro da empresa precipitadas. E aí, quando a gente se posiciona como uma contabilidade estratégica, uma contabilidade consultiva, o cliente tem esse suporte de chegar, de conversar, da gente avaliar, da gente bater uma ideia, bater um papo. Porque uma cabeça pensa, várias cabeças pensam muito melhor do que somente uma. Então, às vezes, o cliente vem com a gente com uma ideia e dentro de toda essa experiência que a gente já tem ao longo desses 15 anos, a gente mostra uma outra perspectiva. E mostrando essa outra perspectiva, às vezes ele muda ali a decisão dele. E eu vejo que isso é muito importante, nós como profissionais da contabilidade, atuarmos dessa forma. Eu sou formada em contabilidade, mas eu não atuo na parte contábil, né? Eu não estou ali na operação, quem está ali na operação é a Eliane, junto com toda a equipe ali, né? A Eliane é a nossa diretora de operação. Eu sou a diretora ali de estratégia, ajudo realmente no relacionamento com o cliente, ajudo nas vendas. Eu sou a vendedora da I9, ajudo nas vendas e ajudo ali na gestão. Converso com o cliente, troco informação, troco ideia. A gente se posiciona como se, olha, você vai fechar com a I9, você vai contar com a I9, você vai ter uma mentora para te ajudar, para te orientar. E eu vejo que isso é muito importante para os clientes, isso faz a diferença. Não somente a parte técnica, que é fundamental, que é o básico bem feito, que o cliente, quando contrata uma contabilidade, quer esse básico entregue muito bem feito, quanto essa parte também estratégica de gestão. Porque, né, quantos clientes chegam lá desesperados, cheios de problemas de gestão, cheios de problemas de liderança, e a gente bate um papo. Alguns escutam, outros não, né? Verdade. Mas faz parte do negócio. Nós estamos ali para isso. Para ajudá-los, claro. E aí, lá dentro da I9, a gente tem essa questão, esse cuidado com os colaboradores, para que os colaboradores tenham esse cuidado com os nossos clientes. Isso para a gente é algo muito sério mesmo. E aí, tanto eu quanto a Eliane, a gente faz muitas ações dentro da empresa para poder mudar, para poder melhorar o ambiente ali. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Eliane. Vocês já perceberam que eu e a Eliane somos muito diferentes, né? Apesar desses 15 anos nesse casamento aí, a gente é muito diferente. Eu chego lá com a Eliane com as ideias e falo assim, igual esse podcast, ó. Tu vai participar do podcast dia tal. Me falou.
tem uma data certa. Não, mentira. Eu falei que ia participar. Eliane, a gente vai fazer isso. É tipo assim, eu Vai no empurro empurrão. ela no precipício Aí ela se vira. e ela se vira. Como é que você sente em relação a isso? Essas questões. Porque, assim, em algumas sociedades, talvez isso não daria certo. Com certeza, é. Não daria certo. Não, tem dia que eu tenho vontade, realmente, de te enforcar. Tenho, sim. Mas, assim, eu Vai, entendo. abre seu coração. Agora. Não, tem dia que você chega com as ideias bem malucas e realmente, às vezes você não tá no operacional, às vezes pra encaixar aquilo no operacional é complicado, mas a gente entende que tem que mudar, que veio com outras mentalidades, né? Outras ideias que outras pessoas estão usando, que tá dando certo. É o que você falou, pra otimizar o tempo, só que às vezes é complicado a gente colocar tudo ali em prática. Mas eu confio nas tuas ideias. Esse é um dos desafios, né? Eu confio. A louca dos apoio ali, eventos, né? Chega dos eventos cheio Cheio de novidades. Chega do evento jogando papel fora. Papel. Mas eu confio, assim, a gente vai tentando, assim, encaixar tudo isso. Uma hora a gente encaixa. A gente já tá finalizando já, tá vendo? Vocês nem sentiram? Não. Tá vendo? Mais ou menos. Rapidinho. Então, eu quero que vocês deixem uma mensagem para as mulheres, né? Nós estamos gravando o especial Mulher do Pode Inovar. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para as mulheres empreendedoras. Assim como vocês começaram, vocês estão onde vocês estão, né? E a gente entende que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar ao próximo nível. Isso é algo que eu sempre falo também. E é verdade, né? O que nos preparou para estar aqui não é o que vai nos levar além de onde nós estamos. E nós queremos chegar muito mais longe. Então a gente tem que estar... O preparo tem que ser constante, né? Os estudos, a análise de mercado, entender como o mercado funciona, como as coisas funcionam. Isso precisa ser constante. Porque, às vezes, uma simples mudança de estratégia ou trupica tudo ou alavanca. Então, também tem que ser muito bem pensado. E com a experiência que vocês têm, Maiara iniciando no momento aqui, iniciando no empreendedorismo agora, de fato mesmo ali, né? E levando a sério, que ela já está há 8 meses. 8 meses Aí... de jornada empreendedora. Qual é o recado que você deixa para as mulheres empreendedoras que começaram agora ou que querem começar e têm medo? Então, acho que o recado principal que eu posso deixar é um recado para vocês e para mim. Para que vocês não desistam, continuem na jornada, não esqueçam de estudar, se qualificar e se desafiar todos os dias. Os desafios, né, são constantes, mas eu tenho certeza que você é mais corajosa, que você vai conseguir. Que linda! E você, Eliane, para as mulheres que já estão na jornada e que às vezes, como nós já pensamos, já pensaram em jogar tudo pro alto. Vai falar que você já não pensou em jogar tudo pro alto. Eu já pensei. Não sei o que, não aguento mais, não aguento Eliane, não aguento aquelas meninas, não aguento não sei o que. Várias vezes a gente já passou por isso. Eu sou uma pessoa de carne e osso, né? Então, acontece, mesmo com 15 anos de jornada, tem muita coisa ainda errada que precisa ser melhorada, né? Mas a gente não pode desistir. Se faz nossos olhos brilharem, a gente tem que meter bronca. O que você tem de recado para dar para as mulheres que já estão na jornada há algum tempo e que passa às vezes pela cabeça, eu não quero levantar para trabalhar, não quero ir lá para o lugar. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, sempre acreditando nos seus sonhos, acreditando no seu potencial, né? Que, tipo assim, que as coisas vão fluir, vão melhorar, né? Então, o importante é isso, você acreditar nos sonhos, na sua competência, estudar, que nem a Mayara falou, que é sempre muito importante. Não desistir. Ter pessoas do lado que te apoiem, que te incentivem. Isso é muito importante, a gente ter essas pessoas, assim, para dar aquele empurrãozinho. Então, é uma frase vou falar uma frase que eu escutei, não sei se foi a Polly que falou. Caminha que o caminho se abre. É a Polly que fala. Então, assim, eu acho muito importante isso. Que conforme for a caminhada, as coisas vão melhorando, vão se abrindo, a mente vai fluindo. Então, assim, é importante dar o primeiro passo, não desistir, que as coisas vão se ajeitando. Ser resiliente, né? É, isso aí. É desafiador.
Não surtem. Exatamente. É. Empreender tem os desafios, não é nada fácil, mas é emocionante, é uma coisa gostosa. Cada etapa vencida, né? É motivo de assim, celebrar, você- né? é. Nossa, passei por isso, Você consegui. sente a conquista. Mais um cliente, consegui. Deu Vibra tudo em cada certo. conquista. Isso aí. Meninas, obrigada. Amo vocês. Não, dá Amo pra ela. Vamos aplaudir pra isso. gente. Aí. Gente, há muito movimento na minha Ela, frente. vocês viram que quase derrubou o microfone, né? Mas Várias ela é assim no vezes. dia a dia, tá? Ela é assim, estabanada. Obrigada. Meninas, Obrigada. obrigada. E aí, Obrigada gostaram? também. Gostei. Morreram? Vivi Vamos Cima da para Silva. Vivi Cima da Silva. Obrigada, amo vocês. Obrigada pelo convite, Beijo. amo você Amo também. Beijo.